Eu queria trazer alguns dados aqui, retomando a discussão que preocupa e que está todo mundo olhando. Tem a ver com os eventos, com festas, bebidas, né? Então, puxa vida, você imagina uma festa e não tem bebida. Você pensa no Natal, você pensa em qualquer evento, vai reunir os amigos, tal, bebida alcoólica, e a gente está com uma questão complexa aqui no Brasil, de difícil solução. A presença de metanol, 59 casos identificados, 53 em São Paulo, 5 em Pernambuco, 1 no Distrito Federal. Felizmente, o número de casos não é o número de casos de morte, senão a gente estaria falando de 59 mortes, não é isso. Mas tem alguns dados e tem alguns cuidados que a gente tem que tomar ao falar sobre isso. Primeiro, nós não podemos entrar em pânico. Quando a gente olha os números envolvidos, e é preciso colocar as coisas em perspectiva, a gente vai ver o seguinte: o Brasil tem 120 e tantos milhões de carros circulando. Você sabe quantos são os carros? Quantos carros são roubados por ano no Brasil? O último dado que eu vi, 40 mil. Pode ser um pouco mais, posso estar errando, um pouco menos, é desse tamanho, 40 mil. De uma frota de 120 e tantos milhões de carros. Isso dá 0,035% dos carros. Não chega a 0,05%, 0,03%. Ou seja, 99,97% ou 96% dos donos de automóvel saíram de casa no dia 1 de janeiro, voltaram para casa no dia 31 de dezembro e não tiveram o carro roubado, 99,96%. Agora, 0,035%, infelizmente, tiveram o carro roubado. Quando você olha esse número, parece pouco. Quando você olha o número em casos absolutos, 40 mil, você fala, puxa, 40 mil carros roubados, é uma barbaridade. Mas, olha o número. Aí você pega o número de agências bancárias no Brasil. O número de agências bancárias no Brasil, 12 mil. E tivemos, no ano passado, 115 assaltos a banco. Então a gente está falando de um número que é 0,9. 0,9, não chega a 1%. O número de assaltos está caindo. Então, a gente vai ter números muito menores daqui para frente, por razões óbvias. As pessoas vão menos aos bancos, tem menos agência até, os serviços são desnecessários, boa parte deles. Mas nós tivemos. Aí você pega o número de farmácias no estado de São Paulo. Tem 21 mil farmácias no estado de São Paulo. Nos 2 primeiros meses do ano, a gente teve 55 roubos em farmácia. Claro, o ano vai continuar. As canetas emagrecedoras serviram como estímulo para assalto, que aumentou muito do ano passado para cá. Eu não vou estimar que a gente vai ter, se a gente teve em 2 meses 55 assaltos, eu não vou estimar que a gente vai ter 330 assaltos esse ano. Mas vamos deixar 200 assaltos no universo de 21 mil farmácias. A gente vai para o 0,9, que é o mesmo número de assaltos a agências bancárias. Talvez passe disso. Agora pega o número de casos de apreensão de bebida de janeiro de 2024 a janeiro de 2025 que foram encontrados. Foram 456 casos de bebida apreendida. Ao todo apreenderam 185 mil garrafas. O Brasil consome alguma coisa como 400 milhões de garrafas por ano. Isso dá 0,04, que é mais ou menos a porcentagem de carros roubados comparado ao estoque de carros. Então, significa que a gente só tem isso de falsificação? Não, isso foi o que pegaram. No caso de carro, é pouco provável que o número seja maior, porque as pessoas notificam, boa parte tem seguro, as pessoas informam porque querem o carro de volta. Então é difícil imaginar que o número 40 mil seja 80 mil carros roubados. Mas é muito provável que o número de garrafas falsificadas no Brasil, que dá 185 mil, seja muito maior. Mas são 185 mil que foi o que eles pegaram, né? De um total de 400 milhões de garrafas, litros,
que é o que o Brasil mais ou menos consome de destilado. Então, são falsificações de bebida, que é um problema grave. E a gente quer uma solução, a gente quer que esse assunto se resolva. Agora, olha como funcionam as coisas. Qual é a estrutura do Estado para fazer a fiscalização? Você tem o Ministério da Agricultura, você tem o PROCON, você tem a Vigilância Sanitária. Aonde é que vão essas estruturas? Elas vão nos lugares que existem, legais, para ver se eles estão trabalhando direito. Então você não vai fazer uma fiscalização do Ministério da Agricultura numa boca de porco do lado de um cativeiro. Você vai num supermercado, você vai enfim, numa destilaria instalada. Aonde é que vai o PROCON? Também vai no supermercado, vai num restaurante, vai num bar, sei lá. Onde é que vai a vigilância sanitária? É a mesma coisa, vai procurar para ver se tem problema na geladeira do restaurante que existe. Agora, o restaurante que existe, não tem como a vigilância sanitária entrar. Ela não pode falar, você que é um bandido, está com problema na sua geladeira. O problema da geladeira é o de menos, ele é um bandido. Então, se ele é bandido, não é a vigilância sanitária, não é o Ministério da Agricultura. Não dá para falar, a responsabilidade da fiscalização é do Ministério da Agricultura. Sim, é verdade. Para tentar encontrar nos estabelecimentos formais irregularidade. Mas na hora que você tem uma informalidade e um mundo paralelo, é difícil você imaginar que os órgãos do Estado vão conseguir chegar a algum fabricante, a não ser a polícia. Só que a polícia tem que procurar o PCC, os ladrões de carro, os ladrões de celular, as quadrilhas que roubam banco, as quadrilhas que roubam farmácia, os traficantes de droga, o tráfico internacional de armas e agora, não agora, mas já muito, mas agora a gente está preocupado, destilarias, picaretas, fabriquetas, picaretas que invasam bebida falsificada. Aonde é que eles têm que ir? Qual é a pista? Quando você tem um crime, por exemplo, rouba um banco, você vai, manda ali a perícia procura impressões digitais, a perícia verifica o carro, vê as câmeras e tal, e você consegue tentar decifrar o crime, porque é um crime. Isso vale para sequestro, vale para roubar banco, vale para vários crimes. Mas como é que você faz para, por exemplo, combater a produção ilegal de bebidas? O camarada, para produzir uma bebida ilegal, ele não precisa comprar um determinado produto num certo lugar específico. Ele pode comprar num monte de lugar. É diferente de você fiscalizar a fronteira para não entrar cigarro, para não entrar arma, para não entrar bebida contrabandeada. Mas se você está aqui dentro, como é que você controla o comércio de garrafa? Imagina o Estado controlando o comércio de garrafa, de segunda mão. Como é que você faz? Aliás, de onde vêm as garrafas? Vem da reciclagem? Então tem uma turma que fica passeando pelos restaurantes, recolhendo garrafas, lavando garrafas e vendendo para grandes adulteradores de bebida. Como é que isso funciona? Já descobriram casos de bebidas que são produzidas em destilarias formais, ou pelo menos registradas devidamente, CNPJ, e que trabalham com uma sonegação elevada, produzindo uma parte do dia para vender sua própria marca e uma outra parte do dia para abastecer o mercado paralelo. Só que esse cara, ele vende uma bebida ruim, uma bebida de baixa qualidade, mas ele não põe metanol, porque a outra metade da produção ele vende normalmente no supermercado. Então, tem gente comprando bebida barata, enfiando em garrafa cara, de bebida cara. Mas isso não produz nem explica a presença do metanol. Explica a dor de cabeça do dia seguinte, você achando que está comprando uma vodka, um gin, um whisky da qualidade que você gosta e não é. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é o metanol. Como é que você explica o metanol? Porque mesmo a destilaria picareta, ela não quer matar o freguês. Ela não quer matar o freguês. Ela quer vender a bebida. O negócio dela é vender a bebida, não é matar o freguês. Então, se o freguês morreu, se deu contaminação, é porque alguma coisa deu errado. E provavelmente, aquilo que deu errado já é provável que já tenha sido consertado.
E aí, o que vai acontecer é, a gente tem que ter calma, porque não dá para esperar da polícia uma resposta. Só que as autoridades sabem, pela pressão do noticiário, pelas histórias assustadoras, que eles precisam falar alguma coisa. Então eles saem falando alguma coisa. Aí um fala que foi o PCC, outro fala que é o Comando Vermelho, outro fala que é o Chapolin. Cada um vai falando uma coisa, mas ninguém sabe quem foi. Ninguém sabe, ninguém tem a resposta. É um crime, ele é organizado de alguma forma, mas não como sinônimo do que a gente está acostumado a chamar de crime organizado, que são as grandes facções. Mas tem o dedo do crime, óbvio. É um crime, é um ato criminoso, e não é um ato criminoso individual. Um solitário que fica fabricando, pode até ter um solitário que fica fabricando, mas ele faz 5 garrafas. Mas perceba que 1 ano de apreensão e o Brasil apreendeu 185 mil garrafas falsas num país que consome e esvazia 400 milhões de garrafas de destilados por ano. Nem é o maior bebedor de destilado do mundo, mas isso mostra como é difícil você encontrar. E aí você começa a ver o noticiário e a gente fica imaginando que existe um sistema capaz de ser desmanchado. Aliás, a palavra é apropriada. Desmanche de carro. Qual é a chance da polícia desbaratar e acabar com o mercado paralelo de peça? A polícia não tem essa fantasia. Ela sabe que tem que combater. Ela sabe que, como Estado, ela tem que agir. Ela sabe que sempre que ela encontrar uma história, ela tem que ir para cima. Mas ela não tem a ilusão, por isso que ela é polícia, ela não é doida, que ela não vai conseguir resolver. Ela vai conseguir combater, mas ela não vai conseguir resolver, ela vai conseguir enfrentar. E está lá o desmanche. Quer dizer, por que tem desmanche? Tem desmanche porque a gente tem uma frota velha de carro, a frota velha de carro precisa comprar peça, quem tem a frota velha, em geral, tem uma dificuldade financeira um pouco maior, alguns carros são tão antigos que já não tem mais a peça na rede oficial, outros ainda você encontra a peça na rede oficial, mas ela é cara demais, o cara não faz nem seguro do carro, então ele vai para o mercado paralelo. Ele vai para o mercado paralelo, o consumidor vai para o mercado paralelo e compra e abastece o crime. Por que a gente tem a bebida não com metanol? Metanol, né, é como você comprar uma peça de carro que depois não funciona, você bate o carro, é outra coisa. Mas por que tem um mercado paralelo de bebida? Tem um mercado paralelo de bebida porque no Brasil cria-se a oportunidade. A carga tributária é de 50%, 50 e tantos por cento, nem estou dizendo que deveria ser menor, no caso de bebida, mas tem 50 e tantos por cento de carga tributária. O empresário está lá com o seu bar, com o seu hotel, e ele quer rentabilizar, passa um distribuidor dentro de uma van qualquer ali e fala, ó, tem aqui sabe aquele aguardente, sabe aquela vodka, aquele gin que você gosta? Eu tenho. E tá mais barato, 30% mais barato. Pô, vou comprar. Ele sabe que tem boi na linha, né? Ele sabe que tem problema, ele sabe que ali tem um problema, mas ele acha que é sonegação, ou ele torce para pensar que é sonegação, ou ele trabalha com a ideia que é sonegação para não pensar em mais nada, mas ele não está agindo sério. Não está agindo sério. O comerciante que compra a bebida que não é de um distribuidor oficial, ele não está agindo sério. Ele sabe que ele não está agindo sério, a não ser que ele seja enganado. Mas se ele for enganado, ele está pagando o mesmo preço e aí ele tem nota fiscal de 100% das garrafas que ele compra e ele não tem. E nesses estabelecimentos que foram fechados, o que acharam? Compras inexplicadas, garrafas sem a contrapartida de nota fiscal. Compra de distribuidoras, entre aspas, de rua. Não existe distribuidora de rua, certo? Quando a gente fala em comércio de rua, que é um jeito de falar, a gente está falando de pessoas que operam no mercado informal. Então, surge uma tragédia como essa. A gente sabe que tem certas medidas que são populistas, mas não vão funcionar. Por exemplo, vamos fazer um selo. Adivinha quem vai botar o selo? O mesmo supermercado que já paga tributo, ele vai botar um selo. Ele não tem problema de botar o selo. Agora, e o destilador picareta?
ele não vai botar selo. Então, não adianta cobrar selo, vai ter uma garrafa sem selo. Então, as que não tiverem selo são picaretas. Você acha que vai deixar de existir o mercado paralelo porque tem o selo? Pô, mas se já existe o mercado da distribuição formal com nota fiscal, quer selo melhor do que uma nota fiscal? O camarada não usa, se vale no mercado paralelo. Então o mercado paralelo, ele existe e vai continuar a existir. A polícia faz, e as autoridades fazem, uma operação abafa. É aquele sentimento que você passa para o comerciante inescrupuloso, que já é vigarista, porque isso é uma vigarice, é um absurdo. Você dá um medinho nele. É o que aconteceu com a Lava Jato. Vem a Lava Jato, acabou com a corrupção? Não, mas por umas 3 horas, eu acho que não teve propina em obra pública no Brasil. Umas 3 horas, 4 horas mais ou menos. Então, por um tempo, você faz essa operação abafa e por um tempo você vai ver que o número de casos vai cair. Aconteceu isso com a pedrada dos ônibus. Eu falei desse negócio da pedrada dos ônibus. Continua a ter pedrada de ônibus. A gente checou aqui, tem 3 por dia. Né? A gente deu 2 a 3 por dia. Continua a ter 2 a 3 casos de pedrada por dia na cidade de São Paulo. Esse assunto ocupou o noticiário nacional, porque eram 15 casos por dia. Você falou, meu Deus, o que aconteceu? O que mudou? Nada. Pararam de jogar pedra. Por quê? O Estado foi para cima, se mexeu, deu um medinho. O cara falou, não vou ser preso agora, porque é uma bobagem dessa, eu não vou atacar pedra. Mas falaram que tinha crime organizado, falaram que tinha PCC, é a mesma coisa de sempre. Continua a ter e entra num estado endêmico, né? E é disso que se trata, porque tem coisas que você não vai falsificar. Você não vai pegar aquele carro que os MCs gostam, esses carros bacanas aí, e falsificar esse carro, porque não dá. Então, o mercado paralelo vai falsificar o quê? O que dá para falsificar. Que não é pouca coisa, hein? Que não é pouca coisa. A gente já falou disso aqui. Quando você pega a lista de produtos com problema, falsificados, bom, suplemento alimentar. É uma indústria. Você acha que aquele pozinho branco que você compra com desconto na lojinha do amigo que o teu amigo indicou, que você não sabe nem de onde vem, tá bacana? A gente toda hora dá aqui na Band News FM. Atenção, levantamento do Ministério da Saúde mostra a lista dos suplementos. Como é que chama aquele que a gente tem que tomar todo dia lá? Creatina? Creatina, com problema. Olha só, a creatina é boa para memória. Você vê que você pega a lista das creatinas. A lista da creatina que você não pode tomar é 3 vezes o tamanho da lista da creatina que você pode tomar. Só tem creatina picareta. Mentira, tem várias que não são, é evidente. Mas sai a lista da fábrica de creatina que não tem creatina. Não tem creatina na creatina. Então, se não tem creatina na creatina, por que vai ter bebida correta na garrafa de bebida se é feita pelo mesmo picareta que faz creatina, que não é creatina? Você tem isso com defensivo agrícola, você tem isso com material esportivo, você tem isso com combustível. Combustível, cara, são toneladas e caminhões andando para lá e para cá com combustível. Roupa, higiene, óculos, falso. O óculos é falso. Aí você vai dizer, bom, o óculos falso não vai ter problema para mim. De fato, você não vai morrer porque está usando óculos falso, mas você está achando que você está protegendo seus olhos contra os raios ultra, não sei das quantas, não está protegendo coisa nenhuma. Capacete. Tem gente usando capacete no Brasil que só não toma multa, mas se bater a cabeça na calçada a 40 por hora, vai morrer, vai rachar a cabeça no meio. Vocês já devem ter visto na rede social. Os caras pegam 3, 4 capacetes e começam a bater nos 4 capacetes e quando você vai ver, só dura 1 ou 2. E o capacete que dura custa 5 vezes mais do que o outro capacete. Então, a gente está acostumado a operar com risco. A gente vive numa sociedade que é tolerante com o risco. Cigarro sem origem. Você compra um cigarro, quem quer que seja, as pessoas compram. Então, a gente tem que... O consumidor tem que mudar o comportamento para encher o saco do comerciante, encher o saco do dono do bar, encher o saco do dono do restaurante. O dono do restaurante tem que ser cobrado e ele tem que ter medo de comprar uma bebida de um distribuidor de rua, que não existe. Não existe esse troço. Para que aí esse povo ele seja sufocado pela ausência de cliente. Porque o problema é, tem quem compre. Tem quem compre e a cadeia é toda alimentada e a gente fica numa confusão. Então, não dá para a gente imaginar que a gente vai conseguir um certificado de bebida livre de metanol. Isso é besteira, porque a garrafa que vai ter certificado de bebida livre de metanol já não tem metanol, nunca teve. Porque é a turma séria. A turma que não é séria
Não tem jeito. Então, a gente tem que ter calma. Não adianta a gente esperar que o Estado... A gente tem que encher o saco do Estado, mas não adianta a gente acreditar. A gente, você, eu, que isso vai se resolver com uma grande operação, porque não tem condições de achar, nem dentro das farmácias que funcionam no Brasil, o remédio picareta, que tem várias farmácias vendendo remédio picareta, tem várias farmácias vendendo remédio sem procedência conhecida, várias. E as grandes redes não fazem isso. E aí, porque elas não fazem isso, o remédio que elas oferecem custa 30% mais caro do que o das outras, e acontece a mesma coisa. Aí o camarada pode estar tomando um remédio, é tipo metanol, um remédio que não funciona. Então, olha o risco que a gente corre. Então a gente tem que ser um pouco mais rigoroso, mas a gente tem que saber, o problema desse tipo, ele não surge. O problema desse tipo vai nascendo e vai se fortalecendo, aí uma hora vira uma seringueira. Já está na fase seringueira aqui no Brasil. Aquela árvore gigante que você não sabe como resolver o problema. E aí não imagina que de uma hora para outra vai vir uma motosserra e cortar. Primeiro que não pode cortar uma seringueira, mas no caso desse crime organizado poderia, mas você não vai conseguir, porque está em tudo que é parte. Então, o exemplo nem é bom de seringueira, erva daninha mesmo. Negócio complicado, espalhado pelo Brasil todo. Então a gente vai acompanhar esse caso, mas vamos botar o pé no chão. Olha os números que eu trouxe e não tem expectativa de que o ministro Ricardo Lewandowski, que de tempos em tempos surge, não sei de onde ele fica enquanto ele não aparece, mas de tempos em tempos ele surge e faz uma promessa. Aí ele não cumpre e desaparece. Aí ele volta e faz outra promessa. Não adianta a gente nem entrar em pânico. Vamos tomar as medidas necessárias, mas não vamos entrar em pânico e vamos ter o pé no chão. O crime, ele só vai ser combatido você matando a oportunidade do cara, matando a chance dele de ganhar dinheiro, sufocando os canais financeiros e tudo mais. Aquilo que você já ouviu várias vezes. Mas não imagine que, tipo num grande incêndio, chegam os bombeiros e eles eliminam as chamas. E aí pronto, acabou, não tem mais nada, é só fazer rescaldo. Isso não existe. Eu não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.